Em meu caminho é te amar. Daniela argumenta que um bom ser humano pode ser encontrado em qualquer nível social. Mas Fausto, que tirou o dia para aporrinhar a paciência, pergunta: e é isso que Memo é para você? Um bom ser humano? Ou será que existe alguma coisa a mais? Me diga uma coisa. Por que você sempre liga para ele quando alguma coisa acontece? E a paisagista finalmente desengasga e, quase chorando, revela: porque você está sempre ocupado para minha filha e para mim. Se você atendesse minhas ligações, não teria que chamar ninguém para me ajudar. Mas Fausto, que tem telhado de vidro, prefere jogar a primeira pedra e diz: não acredito. Para mim, você tem alguma coisa com esse cara. Você gosta do caminhoneiro? É isso? Me responda. Você gosta do Guilherme? Nesse meio tempo, Macário guarda o dinheiro que recebeu da propina para convencer a esposa a vender a propriedade da família. A mulher aparece no quarto e ele quer saber o que está acontecendo, pois ela está estranha. Amparo resolve confessar que ficou muito magoada quando ele disse, mais cedo, que ela não se importa com o futuro da família por não ter aceitado vender os terrenos, quando na verdade passou a vida inteira se dedicando aos santos e também a ele. O sujeito, dizendo que não quer brigar, insiste em dizer que vender tudo seria uma boa coisa e tal, mas a cozinheira diz que não sabe como vai fazer com o que sente pelo local, que é o legado de sua mãe e de sua família. O sujeito muda de estratégia e diz que os filhos estão crescendo e eles envelhecendo e não sabe quando vão poder parar de trabalhar, a curtir um pouco a vida, se continuarem com o negócio, mas se venderem, a vida de todo mundo vai mudar. Na mansão, Daniela enfrenta o marido e pergunta se ele realmente está falando sério. Ele responde que não gosta nada da relação que a esposa tem com seu ajudante, pois não é apenas uma relação de trabalho e completa. Numa relação saudável de trabalho, é preciso haver uma distância entre patrão e empregado. Ele está abusando da sua confiança e você está permitindo. Não posso acreditar nisso. Daniela tenta defender o rapaz, mas o mau caráter resolve replicar: esse cara é um interesseiro, um oportunista. A mulher diz que não entende porque o marido está tão bravo e dizendo tudo aquilo, e lembra que a única coisa que falou antes foi que gostaria que Isabela pudesse brincar com um amiguinho de quem ela gosta muito naquela casa. Fausto diz que não aceita isso de jeito nenhum, e diz que se a garota quiser, que convide seus coleguinhas de colégio, pois não é obrigado a aturar aquela gentinha. O energúmeno é ainda mais grosseiro, e diz que já é obrigado a aturar a presença do assistente dela, e isso é mais do que suficiente. Assim que fica sozinha, Daniela comenta consigo mesma que aquela situação já está começando a passar dos limites. Enquanto isso, Úrsula recebe a visita de Macário, que quer saber o que a moça tanto queria falar com ele. A mecânica diz que precisa de uma grana emprestada, mas o sujeito manda a sobrinha avisar a César que espere. Mas a moça surpreende o salafrário, dizendo que o dinheiro não é para seu ex, e sim para ela, explicando que resolveu seguir seu conselho e precisa comprar um atestado falso de gravidez. Macário avisa que ela está pedindo para a pessoa errada, pois não tem um centavo no bolso. Mas Úrsula não se convence, e comparsa nas falcatruas do sujeito, diz que sabe muito bem que ele recebeu uma nota para criar todo o cenário para que o restaurante de Amparo fosse fechado pelo fiscal, e assim conseguir convencer a mulher a vender o terreno. Porém, o sujeito resolve mentir e diz à sobrinha que só vai receber sua parte se conseguir convencer a mulher a vender a propriedade. Úrsula diz que não acredita no tio, pois o conhece muito bem, mas o cara continua insistindo que só vai receber a bolada se conseguir convencer Amparo à venda. O salafrário ainda diz que está preparando um plano para aquela noite e não existe esposa que não amoleça para um marido carinhoso. Na mansão, Daniela não consegue dormir e se lembra das palavras de Fausto. Assustada, ela começa a brigar com seu coração e diz que não pode estar sentindo coisas por Memo. E naquela noite, Gabriela e Lupita também discutem. É que Gabi está furiosa com a irmã por ela ter contado a Sebastian que o tal cara com quem fingiu estar saindo, na verdade, não existe. Lupita tenta se justificar, mas a irmã avisa que não vai ajudar em mais nada, e se ela cair nas garras de Sebastian, o problema vai ser todo dela. Nesse meio tempo, João aconselha o amigo a confessar a Lupita tudo o que disse a ele.
sobre estar pensando em levar a mocinha a sério e odeia a ideia de perdê-la. Sebastian nega tudo e diz que tudo está previsto em seu manual de conquista e sabe que a indiferença é uma das estratégias. Mas João tenta argumentar, dizendo que Lupita vale ouro, porém o rapaz não muda de ideia e pede ajuda ao mergulhador, que dá risada e avisa novamente que não vai auxiliar o moço a brincar com os sentimentos da irmã de sua namorada. No dia seguinte, Amparo, que conseguiu tirar as teias de aranha, leva o café da manhã para Macário na cama e diz que preparou tudo aquilo para seu tigre selvagem. Ave Maria! No meio da comilança, o sujeito olha o relógio e diz que precisa sair, pois já está atrasado, já que precisa fazer um frete para um amigo. A cozinheira confessa que esteve pensando em tudo o que os dois conversaram na noite anterior, e acha que realmente os dois deveriam trabalhar menos e desfrutar mais a vida. O vigarista dá a maior força, mas diz que aquela não é a vida dos dois e precisa sair para trabalhar. Nesse meio tempo, Daniela liga para Memo para dispensar o trabalho do rapaz naquele dia, e ainda avisa que ligará para ele na próxima vez que precisar de seus serviços. Leonardo aparece bem na hora, e Guilherme conta ao irmão que a arquiteta acabou de dispensá-lo. No jardim da mansão, a arquiteta encontra sua falsa amiga, que pergunta se ela resolveu a situação com Memo. Porém, Daniela, olhando firme para a comadre, avisa que não quer mais tocar naquele assunto, pois sabe que a única coisa que tem que fazer é se afastar do rapaz, e tudo o que ela está sentindo vai passar. Mas Karen, lembrando que conhece a mulher há milhões de anos, diz que a ela, a paisagista não engana, e tem certeza que a arquiteta está apaixonada pelo caminhoneiro. Leonardo, por sua vez, diz ao irmão que era óbvio que isso iria acontecer, pois a paisagista é muita areia para o caminhãozinho de Memo, e além disso, é uma mulher casada, além do que não lhe cai nada bem ele ficar rondando mulher. Guilherme se irrita e diz ao irmão que ele já começou a bater na mesma tecla e coisa e tal, mas o cantor resolve perguntar quando ele vai contar a verdade para a mulher. Irritado, Memo diz que aquele não é o momento, pois Isabela ainda está de repouso, mas Leonardo não quer saber e joga na cara do irmão que ele sempre encontra uma desculpa para postergar o assunto. E na mansão, Karen continua insistindo para que Daniela dê uma chance ao amor. Porém, a paisagista deixa claro que jamais abriria mão de sua família e de seu casamento, para cair em uma aventura, sem antes pensar bem a respeito. Mas a língua afiada de Karen não consegue parar dentro da boca, e a moça diz: "Claro, é muito mais fácil negar do que admitir, até o dia em que você ficar velha e quando Isabela tiver sua própria vida. Então aí, você vai se arrepender por não ter feito nada para lutar pelo homem que você realmente amava." Daniela se irrita e manda a amiga parar com aquele assunto. Mas a moça resolve perguntar se o que ela sente por seu ajudante não é nada demais, porque não pode mais continuar trabalhando com ele, pois não precisa ficar tão nervosa ao lado de alguém que não lhe importa. A arquiteta, então, diz que não está entendendo onde a comadre quer chegar, e ela responde que a amiga deveria ser honesta consigo mesma e não mentir mais para si. Fausto chega ao escritório e, depois de dar uma patada em Gabi, resolve perguntar à moça se ela lembra que ele esteve fazendo uma oferta à sua mãe para a venda da propriedade da família. A moça diz que sim, e ele explica que quem ajudá-lo com o negócio vai ganhar uma gorda comissão, explicando que, se ela conseguir convencer a mãe a se desfazer dos terrenos, a comissão vai ficar para ela. Gabriela explica que a chefe da família é sua mãe, e a mulher já deu sua resposta. Além disso, a pessoa a quem Amparo menos ouve é ela. Fausto continua prometendo mundos e fundos para a nova secretária, que diz que vai falar com sua mãe novamente, mas não pode prometer nada. Na mansão, Daniela desmorona. A mulher começa a chorar e confessa a Karen que aquela situação está sendo muito difícil para ela, porque sempre pensou que Fausto era o amor de sua vida, mas ultimamente o marido a tem decepcionado tanto que até pensou em se separar. Se fazendo de empática, Karen diz à comadre que as pessoas mudam com o tempo e coisa e tal, assim como as relações, lembrando da primeira vez que a amiga ficou grávida e estava super feliz, mas logo depois teve que lidar com a perda da criança. Daniela, chorando, diz que foi nessa época que Fausto colocou Isabela em seus braços e tudo mudou. A oportunista resolve dizer que é exatamente isso que ela está se referindo e diz: "Você tinha planos perfeitamente traçados como esposa,
Como mãe, e esses planos mudaram. E graças ao fato de minha afilhada aparecer em sua vida, você se tornou a melhor mãe do mundo. Por isso, você deve aceitar o que sente por Memo. Daniela pergunta por que Karen está tão empenhada em convencê-la a fazer uma coisa que sabe que não é correta, e a jiboia anoréxica diz que é pela felicidade da amiga. Irritada, Daniela revela que não suporta as mentiras e traições, e nunca passou por sua cabeça ser infiel ao seu marido. Mas confessa que o que ela sente pelo caminhoneiro é muito forte e não pode deixá-lo. Karen, mais uma vez, diz a Daniela que ela precisa viver o que está sentindo, pois não existe nada pior que um amor platônico. Por isso, ela deve parar de se reprimir e pensar sempre nos outros, se colocando em primeiro lugar. A arquiteta, cada vez mais confusa, diz que não pode fazer isso, e a comadre a chama de covarde, acrescentando que ela tem medo de admitir que seu casamento já não está mais funcionando e que se apaixonou por Guilherme. Daniela diz que é verdade que seu casamento está por um triz, e Karen aproveita para dizer que as duas já sabem que a etapa dela e Fausto já se foi, e agora é a hora de começar um novo ciclo em sua vida. Mas a arquiteta enfrenta a amiga e, pedindo cuidado a ela com o que diz, deixa claro que Fausto é seu marido e ela deve respeitar sua família. Sebastian aparece na construtora do pai e vai falar com Gabriela, que dá o maior corte no rapaz, dizendo para ele nem tentar se aproximar de sua irmã. E na mansão, Karen não desiste. Agora ela diz que o maior erro da amiga é seu bom coração, pois sempre está fazendo tudo o que os outros querem que ela faça, e não o que ela realmente quer. Para pressionar ainda mais Daniela, a víbora diz: a vida é muito curta para deixar de ser feliz. Você está chegando a um ponto sem retorno, e vai ter que escolher entre dois caminhos. Ou faz o que você realmente quer e é feliz, ou continua fazendo tudo o que os outros querem e é infeliz. No fundo da tua alma você sabe muito bem que não vai esquecer Memo. Cada dia que passar, vai sentir mais saudades dele. Te falo isso por experiência. O coração não se controla. Você não tem que ser fiel a Fausto, e sim ao seu coração e ao amor que sente por seu ajudante. Na construtora, Sebastian continua enchendo o saco de Gabi, para que ela fale com Lupita, pois realmente quer ficar com a garota. Mas Gabi diz que os dois são completamente diferentes, e todo mundo sabe que ele não presta. O moço tenta mais uma vez, e tenta convencer a garota que ele e Lupita foram feitos um para o outro e coisa e tal. Depois da conversa com Karen, Daniela resolve ligar para Memo, e pergunta se os dois podem se encontrar e conversar. A mulher pede que os dois se encontrem na cafeteria que tem perto de sua casa, e o rapaz topa na hora. Enquanto isso, Amparo recebe a visita de Eugênio, que quer saber como ela está. A mulher diz que não tem tido trabalho, pois seu restaurante foi fechado, mas vai seguir adiante com sua família. O empresário diz que está ali para fazer uma surpresa e entrega a ela o álbum com o ensaio fotográfico que a mulher fez para seu livro de receitas. O homem explica que ela deve escolher aquelas que mais gosta para que sejam publicadas. Nesse meio tempo, Macário muda de hobby e agora decide apostar nas brigas de galo. Obviamente, o azarado perde tudo novamente. O cara que controla as apostas resolve incentivar o vagabundo a continuar apostando, e ele avisa que vai em casa buscar mais dinheiro. Úrsula vai ver César no hotel e diz ao bandido que precisa conseguir dinheiro e rápido. O sujeito quer saber para quê, mas ela diz que é coisa dela. O cara resolve então sugerir que os dois voltem aos velhos tempos, quando roubavam os motoristas nas estradas. Do outro lado da cidade, Daniela chega ao café e Memo já está esperando por ela. O moço diz que é todo ouvidos, e a arquiteta resolve revelar que foi muito importante para ela conhecê-lo, e que desde o primeiro dia, ela sentiu que poderia contar com ele e confiar no rapaz. Com o tempo, percebeu que não tinha se enganado. Memo tenta interromper a moça, mas ela pede que ele a deixe continuar, e confessa que ele a fez ver a vida de outra maneira, e também a ensinou a aproveitar os momentos que a vida oferece, fazendo com que tudo pareça muito fácil. Ela diz ainda que Isabela o adora, e parece até que ele é parte da família. O caminhoneiro conta que, para ele, a menina é, pois, quando a vê, o sol brilha em seus olhos e seu coração. Mas Daniela, sacando um cheque, demite o rapaz,
dizendo que não pode mais continuar trabalhando com ele, e não pode mais continuar vendo o caminhoneiro. Guilherme pede para ela não fazer aquilo, mas a mulher, dizendo que está sendo muito difícil dispensar o moço, continua elogiando o rapaz. Desesperado, ele argumenta que, se ela está o afastando do trabalho por causa do que aconteceu entre eles, faz questão de pedir desculpas e jura que nunca mais vai acontecer. Chorando, a mulher revela que não faz bem a ela que ele esteja por perto, mas Memo grita e diz que para ele é importante ficar perto de... Mas acaba interrompendo a frase, quando a arquiteta manda o moço se concentrar em seu casamento com Úrsula, enquanto ela vai continuar lutando por seu casamento, por sua filha e por sua família. Chorando, o moço diz que aquele trabalho significa muito mais do que ela imagina para ele. Porém, Daniela pede para ele aceitar o cheque. O rapaz devolve o envelope e diz que não quer o dinheiro. Na cozinha do restaurante, Amparo vê as fotos com Eugênio e se emociona, dizendo que lembrou de quando seu restaurante estava funcionando e como era quando sua falecida mãe estava viva. Eugênio aconselha a mulher a não abrir mão da propriedade, se é isso que ela quer fazer, e ainda avisa que, por Fausto estar à frente da negociação, ele vai fazer até o impossível para conseguir fechar o acordo, mas pede à cozinheira se pode dar um conselho. Amparo diz que sim, e ele então conta que sua falecida esposa sempre costumava dizer que é preferível estar seguro do que arrependido, e pinta o clima na terceira idade. Envergonhado, Eugênio sai rapidinho, mas Amparo dá um stop no cara e agradece, dizendo que há muito tempo as palavras de alguém não a consolavam como as dele. No café, Memo não aceita a demissão, e repetindo que aquele trabalho significa muito para ele, acaba dizendo que precisa ficar perto de Isabela. A paisagista pede que o rapaz não utilize a filha como pretexto, e manda o moço seguir com sua vida, assim como ela vai seguir com a dela. Deixando o cheque sobre a mesa, Daniela dá adeus ao rapaz.